Olá, feliz sábado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não tenha preconceito, nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus. Estou aqui realizando esse curso bíblico chamado Ensinos de Jesus e hoje nós chegamos no penúltimo estudo. Amanhã nós estaremos fazendo o último estudo dessa série Ensinos de Jesus. E se você estudou todos esses temas, eu acredito que você aprendeu muito sobre a palavra de Deus e também fortaleceu muito a sua fé. Quero lembrar você que nesses estudos que nós realizamos aqui, você talvez vai aprender muita coisa que talvez até mesmo contraria aquilo que você pensa ou pensava, né? Porque ao estudar a palavra de Deus, nós aprendemos coisas novas que contraria aquilo que nós pensávamos que era ou contraria, de fato, aquilo que nós estamos vivendo. Por isso que a palavra de Deus é viva, né? E ela está aqui para nos ensinar. Então, antes de nós abrirmos aqui a palavra de Deus, eu gostaria de orar com você. Aí mesmo onde você está, feche seus olhos, cubra sua fronte, vamos falar com Deus. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia, por mais esse santo sábado, Senhor, que nós nos apresentamos aqui para prestar ao Senhor toda a honra e toda a glória. Que o teu nome, Senhor, seja exaltado, seu nome seja maravilhado, Senhor, e toda a honra e toda a glória a ti será dado. Que nesse momento, Senhor, o teu nome apareça, meu Pai, as tuas lições, meu Pai, os teus ensinos apareça para que nós possamos cada vez mais aprendermos de ti, Senhor. Que teu Espírito Santo faça presença aqui e também onde essa pessoa se encontra, meu Pai. Tudo isso nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos falar sobre saúde. Nós vamos falar hoje o que Jesus ensinou sobre a saúde. Saúde é uma das coisas mais importantes que nós temos que cuidar. Eu até gosto de um pensamento que alguém um dia falou: olha, se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que ter tempo para cuidar da sua doença, né? E saúde é um tema muito importante. Todas as coisas que temos na nossa vida, né? Todos os temas que encontra em relação a nós encontramos as respostas tudo na Bíblia. Basta nós estudarmos a palavra de Deus. Se você quer saber sobre dinheiro, você pode ir na Bíblia que você vai encontrar. Nós já fez um estudo aqui sobre isso. Se você quer saber sobre o estado do homem na morte, nós também estudamos. Tem um vídeo aqui gravado. Você vai entender. Então a Bíblia tem resposta para todas as nossas indagações. Hoje nós vamos falar sobre a saúde, sobre o cuidado com o corpo, como Jesus ensinou nós cuidarmos do nosso corpo. Tá? O estudo de hoje é cuidado com o corpo. O que Jesus ensinou sobre o cuidado com o corpo? Então vamos lá. Jesus dedicou mais tempo à cura aos enfermos do que pregar a palavra de Deus. Ele dedicou mais tempo curando do que pregando. Ele veio a este mundo para remover o fardo da doença e do pecado. Sofria com os doentes e desejava estabelecer a saúde de todos. Aqueles que iam a Cristo nunca eram rejeitados. Pelo contrário, seu convite sempre foi: vinde a mim
todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso está lá em Mateus capítulo 11, versículo 18. Versículo 28, aliás. Por onde Jesus ia, os cegos passavam a enxergar, o mudo a falar, surdos a ouvir, paralítico a andar, e as doenças eram curadas. Certa vez uma pessoa perguntou: bom, se Deus existe, por que há tanta doença? Por que quando Jesus veio, ainda quando ele morreu, foi assunto ao céu, ainda ficou pessoas doentes, paralíticos? A resposta do pastor foi: Jesus veio a esse mundo, ele não veio com a missão de curar todos, ele veio com a missão de morrer por todos. É diferente, né? Ele curou muito, fez muitos milagres, mas a missão de Cristo era se entregar e levar a culpa por mim e por você. Tá? Jesus curou muitas pessoas e o desejo de Cristo é que nós sejamos curados de toda a nossa enfermidade e também que nós sejamos responsáveis por aquilo que nós fazemos através do nosso corpo. Tá bom? Então agora nós vamos abrir a nossa Bíblia. Você já pode abrir a tua aí, porque aqui nós vamos estudar a Bíblia. Tá? Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia aqui e nós vamos para a primeira pergunta. O que Jesus desejava para cada um de nós? João capítulo 10, versículo 10. O que Jesus desejava para a nossa vida? João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz assim que ele veio para que nós tenhamos vida em abundância. Não é? Mas eu quero ler com você esse texto. João 10, 10. Está bem aqui, vamos ver. Está bem aqui. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Quando Jesus diz que ele deseja que nós tenha vida em abundância, é que nós temos uma vida plena, né? Veja, se nós cuidarmos bem da nossa saúde, do nosso corpo, nós vamos ter uma vida abundante. Porque quando nós encontramos doente, você já sabe o resultado. Nós podemos até dizer assim que para nós sentir um pouquinho do pecado, basta nós ficarmos doentes, né? Quando nós fazemos alguma coisa de ruim através do nosso corpo, né? Se você tem uma dor de dente, você vê que o corpo inteiro seu sofre, né? Se você corta um dedo, você pode ver que o corpo seu todo padece. Por isso que é importante, né? Nós meditarmos quando Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida em abundância, né? Quer que nós sejamos uma pessoa sarada, né? Embora, claro que nós vamos ficar doentes, mas todos nós que cuidamos bem do nosso corpo, com certeza a probabilidade de nós trazer algo para o nosso corpo que faz mal para a nossa saúde é totalmente, vamos dizer assim, é impossível. Você que sabe, igual nós que não, por exemplo, nós não comemos carne de porco, nós não bebemos bebida alcoólica, nós não fumamos, né? Então nós não vamos trazer esse malefício para a nossa saúde, né? Então está descartado. Nós podemos ficar doentes por uma outra coisa, mas por esses fatores eu acredito que nós não temos essa tendência, porque a Bíblia ensina que nós devemos fazer abstinência sobre esses malefícios, tá? Vamos lá. Jesus sempre deseja o melhor para seus filhos, não apenas saúde espiritual, mas também física e mental. Contudo, para entrarmos
para encontrarmos equilíbrio da capacidade humana. Precisamos conhecer mais sobre a orientação bíblica a respeito do cuidado do nosso corpo. E é só assim que podemos apresentar a Deus um culto racional. Antes de eu ler aqui um outro texto, continuar a leitura, eu quero ler esse texto de Romanos capítulo 12. E que esse texto ele diz muito quando Paulo diz que como nós devemos apresentar o nosso corpo a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1. Diz assim, rogai-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentai o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando Paulo diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, é quando nós vamos até Cristo e nós oramos e nós fazemos o nosso culto, a nossa devoção racionalmente, né? Pela razão, não é pela emoção, é pela razão que nós devemos cultuar, né? Quando nós entramos num culto, né, ao sábado, quando a gente vai para a igreja, a gente chega, a gente ora, a gente agradece a Deus e a gente fica em silêncio, né, para ouvir a palavra de Deus e meditar nela. Nós cantamos hinos, nós louvamos a Deus com um culto racional. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. Tá? Então, isso é muito importante. Então, esse equilíbrio, né, mental, físico, que aqui apresenta, né? Isso é muito importante, né? Aqui está dizendo que eu acabei de ler que nós temos que ter físico, mental, né? E espiritual, né? Que é a base que nós temos que ter. Por isso que devemos cuidar bem da nossa saúde e quando nós vamos prestar um culto a Deus, temos que apresentar pela razão, né? Que então, e tudo que nós fazemos pelo meio do corpo, ou seja, o tipo de alimento, tudo isso faz com que a gente tira o foco de Deus, principalmente a nossa vida física. Para nós adorarmos a Deus em espírito, racionalmente, nós temos que estar com uma saúde mental, física, né, e espiritual em dia, tá? Deus ordenou a Moisés que construísse um santuário para habitar no meio do seu povo. Está lá em Êxodo capítulo 25, versículo 8. Século mais tarde, essa tenda foi móvel, foi substituída pelo glorioso Templo de Salomão. 1 Reis capítulo 6, versículo 3 a 14. Esse templo foi destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e construído no tempo de Esdras e Neemias. O templo que Jesus conheceu estava no mesmo local e havia sido reformado por Herodes o Grande. Por século, o templo havia sido o centro da religião de Israel, com toda a sua cerimônia, seu sacrifício simbólico, seu simbolismo, apontava para a chegada do Messias. Quando Jesus veio, cumpriu-se a lei cerimoniais. Após sua morte, ressurreição e ascensão, Jesus inaugurou um templo celestial e cessou-se as funções pedagógicas do templo em Jerusalém. Esse mesmo templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo por Tito, o general romano. Desde então, não existe mais um santuário terrestre. Eu fiz essa leitura, às vezes você de imediato talvez não vai entender muito bem, mas eu vou fazer um estudo mais profundo sobre essa destruição de Jerusalém, né, que
você que tem o conhecimento da história, você conhece, né? Então, só para resumir um pouquinho aqui disso que eu acabei de ler, essa introdução está falando que quando quando Deus conversou com Moisés, disse assim: Moisés, faça uma tenda ou um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Então Moisés fez. Depois você pode ler Êxodo 25, começar ali no 24, 25, 26 e lendo que você vai entender ali quando Moisés fez ali a tenda, né, um santuário. Depois, quando Cristo morreu, quando Cristo ressuscitou, quando Cristo foi assunto aos céus, ele passou a ministrar no santuário celestial, que é um santuário que já existia no céu. Portanto, que quando nós estudamos o capítulo de Êxodo 33, ali em diante, Deus vai dizer para Moisés: você vai fazer em Êxodo 25 mesmo, né, até o 33, capítulo 33, você vai lendo, aí você vai chegar que Deus vai dizer para Moisés: você vai fazer tudo você vai fazer tudo conforme eu te mostrar. Deus mostrou o santuário no céu para Moisés, uma maquete. Moisés fez só uma maquete daquilo que já existia no céu, tá? Então, quando Jesus veio, a glória dos judeus em Jerusalém era o templo, né? Era o templo. Então, por isso que quando Jesus diz assim: eu destruirei esse templo e em 3 dias edificarei ele. Jesus está falando do templo em si, está falando do templo do corpo dele, né? O templo de Jerusalém foi destruído. Uma vez, Nabucodonosor, numa invasão, ele destruiu. Depois, Neemias e Esdra, ali, conta a partir do rei. Eu não vou delongar aqui, porque senão vou ter que contar uma história inteira para você e nós não vamos ter tempo para isso. Depois da chegada de Artaxerxes, o Ciro, né? Ali eles liberaram para que pudesse construir os muros de Jerusalém. Então foi destruído, foi construído e depois, no final ainda, aí Tito, o general, o Tito, né? O general romano destruiu, colocou fogo no templo, acabou com tudo. E aí, então, e aqui está falando que daí acabou esse simbolismo tudo aí desse templo, tá? Espero que você tenha entendido aqui. O que Paulo ensinou sobre o cuidado com o corpo? 1 Coríntios 6, 19 a 20. O que Paulo nos ensinou sobre o cuidado com o corpo? Se você entender esse texto na luz do seu contexto, você vai entender como é importante a questão da saúde, né, do cuidado com o nosso corpo. Olha o que Paulo escreveu: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fosse comprado a preço de sangue? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Quando Jesus veio a esse mundo, Jesus identificou o corpo dele como o templo do Espírito Santo, né? Esse templo. Então nós temos esse templo com nós. Eu sou um templo do Espírito Santo e você também é o templo do Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita em você. E veja que esse texto dele dá tanta ênfase, se você prestar atenção, que ele diz com clareza com o que você foi comprado e com que jeito que você foi pago. Olha, foste comprado por preço, Agora, pois, e esse preço aqui fosse preço de sangue, né? Porque é pelo sangue de Cristo que nós somos salvos. Entendeu? Então é muito importante o cuidado com o nosso corpo.
Vamos continuar aqui. Paulo declara que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é a morada do Espírito Santo, ensina que todos devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Isso acontece quando todas as nossas aptidões e habilidades estão em sintonia com a vontade. Para isso, é indispensável ter boa saúde. Então, a boa saúde aqui é o foco, né? Nós estamos sempre, como possível, eu também entendo que existem muitas pessoas com dificuldades mentais, né? Dificuldade física, né? Hoje nós somos um país com muita dificuldade ou com muitos sintomas de obesidade, né? Tudo isso atrapalha a pessoa. Mas eu acredito que para o Espírito Santo alcançar alguma pessoa não há barreiras, né? Ele alcança todo mundo. Eu vejo Deus é tão maravilhoso que mesmo aquelas pessoas que nasceram cegas ainda tem ali um estudo para eles. E eles conseguem se identificar, né, com o estudo em braille. É muito. Os surdos tem ali as pessoas, né, que fazem ali os sinais de libras. É muito interessante. Então, veja, Deus não deixou ninguém desamparado, né? E não há você e nem eu também que Deus deixará. Então, todos nós temos uma limitação, né? Então, todos nós temos dificuldade. Mas o Espírito Santo, ele capacita cada um de nós para que nós possamos entender cada dia a vontade de Deus. Segundo a Bíblia, que princípio básico devemos dirigir a vida cristã? Qual o princípio básico que nós devemos? Aqui mesmo no livro de Coríntios, agora vamos ler o capítulo 10, o versículo 31. Versículo 10, 31, que diz assim: Portanto, quer comais, quer bebais, e façais outra coisa, né? Fazer tudo para a glória de Deus. Se você quer comer, quer beber, quer fazer uma outra coisa, faz tudo para a glória de Deus. E quando nós fazemos algo para a glória de Deus, tem que ser uma coisa que está de harmonia com a palavra de Deus, né? Ao ler os livros de Coríntios, principalmente o 1 e o 2, você vai deparar com muitos textos que à primeira vista ele não está dizendo aquilo que você acha que ele está dizendo, né? Então, quando nós estamos lendo, quando nós vamos para 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas. Ou seja, pode fazer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quando ler esse texto, as pessoas podem dizer assim: eu li na Bíblia que eu posso fazer de tudo, todas as coisas me são lícitas. Mas em que contexto que está esse lícita? Veja bem, segundo os estudiosos, os eruditos, essa fala de Paulo, ele pegou de algum outro lugar. Porque essa fala era do povo corinto, ou povo de Coríntios, que eles usavam para defender a sua prática da imoralidade. Diz que tudo para mim são lícitos. E aí Paulo, em contrapartida, Paulo repreende, dizendo que não deixa dominar por nenhuma delas. A primeira parte seja uma defesa dos coríntios, né? Dizer que todas as coisas me são lícitas. Isso eles faziam,
Eles utilizavam essa fala para justificar o seu comportamento imoral, né? Paulo sempre enfatizou que o propósito nobre para o qual Deus criou. E essa resposta está bem aqui no versículo 14. Aqui Paulo dá a resposta e Paulo mostra qual é o propósito que Deus criou o homem. Veja, Deus, começa aqui no versículo 13. Eu vou ler a segunda parte, diz assim: porém, o corpo não é para a impureza. Veja, eles falavam que todas as coisas eram lícitas porque estavam defendendo a imoralidade deles, porque o povo corinto era um povo imoral, né? Aí Paulo diz: porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Aí versículo 14 de 1 Coríntios capítulo 6. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Aí o 15. Não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? E eu porventura tomarei o membro de Cristo e eu faria membro de meretrizes? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um corpo com ela? Porque, como diz, serão dois uma só carne. E aí continua o texto. Está lá, o que Deus uniu ninguém pode separar. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Né? Então, veja bem, que o propósito do nosso corpo é adoração a Deus. Para isso que Deus requer de nós, né? Esse culto, né? Que nós cuidamos da nossa saúde. Nosso corpo não foi feito para a impureza, como Paulo está dizendo aqui, aconselhando o povo de Corinto. Vamos continuar aqui. Somos o que comemos. Essa é uma verdade irrefutável. Assim como nós não colocamos combustível impróprio no nosso carro, não deveríamos ingerir nada que fizesse mal à saúde. Qual foi a alimentação que Deus ofereceu aos seres humanos assim que criou? Gênesis 1, 29. Né? Eu vou citar para você só. Gênesis 1, 29 diz que Deus de toda semente, né, a semente, que nós deveríamos comer toda a semente. Mas eu vou acabar lendo esse texto para que você também possa aprender aí a achar os livros, né? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, não tem dificuldade nenhuma. Gênesis 1, 29. Diz assim: disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas do campo, as ervas que dão semente e que se acham superfície de toda a terra e toda a árvore em que dá fruto e que dê semente. Isso vos será para os vossos mantimento. Será para o mantimento. Então, o plano original de Deus é que nós comêssemos só das ervas, né, que dão semente, e também do fruto. Então, a carne é uma exceção que Deus abriu para quando aconteceu lá em dilúvio, no capítulo 7 de Gênesis. Muitas pessoas têm dito que nós devemos comer muita carne, porque tem proteína, né? Eu não vou ser aqui hipócrita de dizer que isso é o contrário, isso é aquilo, não. Eu também como carne, né? Mas o plano original de Deus era que nós comêssemos só fruta, verdura e as coisas que davam semente. Então, veja bem, será que Deus, quando criou eu e você, tudo que ele disse que tinha aqui não tem proteína? O que você acha? Hoje existem muitos estudos defendendo coisa que Deus abominou, principalmente a carne de porco, né? Hoje tem muitos cristãos aí, eu vejo pastores nas redes sociais dizendo aí que o porco é limpo, que você pode comer porco, sim, você pode comer a carne de porco, sim. Que hoje os porcos são tratadinhos nos lugares limpos. Antigamente a carne de porco fazia mal, mas hoje não faz mal mais, né?
E é engraçado porque, assim, os mesmos que falam que a carne de porco faz bem, contrariando a palavra de Deus, é a mesma pessoa que deseja cura para você. O que você acha? As pessoas, quando Deus fala, Deus não pode mudar. Malaquias 3:6. Agora, o homem muda a palavra de Deus, abençoando aquilo que Deus amaldiçoou. Deus abominou a carne de porco. É imunda. Porque se fosse... Eu imagino assim, se agora pode comer carne de porco, o diabo também pode se arrepender do pecado dele e acabar com essa guerra e ele voltar para o céu. Você não acha? Deus diz que ele é o diabo, o Satanás, ele é diabo, Satanás, serpente, dragão, tudo isso aí Deus diz que ele é. E Deus diz que o lugar dele está preparado. Agora, os homens estão tentando corrigir a palavra de Deus, dizer assim, não, Deus estava errado, que a carne de porco foi só para os judeus. É? Será que é isso que a Bíblia diz? Levítico capítulo 11 foi inspirado por Deus, não foi inspirado pelo demônio. Então nós temos que parar de ouvir essas pessoas que estão contrariando aquilo que Deus diz. Ah, não, que Jesus veio no Novo Testamento, essas coisas agora ficou para trás. Né? Ficou para trás? Todas as coisas que Deus disse ficou para trás? Temos que parar de ser ignorante. A palavra de Deus é pura. Provérbio 35 diz que a palavra de Deus é pura. No versículo 6 diz assim, que não devemos colocar nada nela para que nós não se acharmos em nós mentiras. Então essas pessoas mentem na cara dura e tem um monte de gente seguindo eles aí. Porque hoje as pessoas querem ouvir, né, as palavras bonitas do pastor, né, de alguém ensinando para você e coisas que você acha. A bebida. Não, pode beber. Você não pode embriagar. Estão contrariando a palavra de Deus. Por isso que existe um povo remanescente, o povo que vai levar a palavra de Deus pura e viva para você, como nós estamos fazendo aqui. Tá? Que Deus tenha misericórdia no juízo dessas pessoas que vão ter que prestar conta para Deus. Né? Que estão mais interessadas em fazer fortuna, vender a palavra de Deus, com que levar as pessoas aos pés de Cristo. Né? Estão mais preocupados com seus bolsos, com suas vidas, com sua vida financeira, estão mais preocupados com as suas regalias, do que de levar uma pessoa a reconhecer o poder de Deus e dizer que a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, é a inspiração de Deus. E tudo que está escrito aqui é para os dias de hoje, exceto algumas coisas que estão ali no Antigo Testamento, que são ritualísticas, são simbólicas, né? Mas a palavra de Deus, ela deixou tudo aqui escrito. Muitas coisas não estão reveladas para nós, porque Deus assim achou melhor, né? Que nós não soubéssemos. Mas as coisas reveladas que pertencem a nós, nós temos que aprender. Tá? Vamos continuar. Foi somente após o dilúvio que Deus permitiu aos seres humanos comer algum tipo de carne. No entanto, algumas carnes seriam impróprias para o uso. Deus, em sua palavra, deixou todas as orientações de que tipo que nós devíamos alimentarmos, fazer o uso delas. Levítico capítulo 11, depois você pode ler. E abster-se das carnes imundas. É assunto sério. Depois você pode ler Isaías 66, versículo 17. Isaías versículos, capítulo 66, 17, diz lá que comer carne de porco irrita a Deus. Agora, será que irrita a Deus só no Antigo Testamento? Agora pode comer? Então toma cuidado. Quando as pessoas estão ensinando coisa que contraria a palavra de Deus, ela não está sendo sincera com a palavra de Deus. Você não precisa aceitar o que eu estou falando aqui. Você não precisa acreditar em mim. Você tem que abrir a palavra de Deus, que é o laboratório da verdade, e ler. Você tem que tirar da sua mente, quando você for ler a Bíblia, estudar a Bíblia,
tirar da sua mente, da sua cabeça, essas coisas de Antigo Testamento. Ah, que não vale mais. Tudo isso é a palavra de Deus. Tudo. Jesus, quando veio ao mundo, ele usou o Antigo Testamento. Ele falou de Isaías, falou de João, falou de Moisés, falou de Abraão. Ele falou do Antigo Testamento. A Bíblia de Jesus era do Antigo Testamento. Agora, como é que a pessoa vem dizer que as coisas... Parece que as coisas que nós queremos fazer, nós temos que dar alguma... Igual o povo de Corinto. Né? Muitas pessoas estão igualzinhos. Arruma até uma filosofia, uma ideologia para defender aquilo que está fazendo de mal. O povo de Corinto era assim. Ah, tudo para mim é lícito. Eu posso fazer tudo com o meu corpo. Usava esse argumento para a imoralidade. E as pessoas usam argumento agora para fazer aquilo que Deus reprova. Principalmente comer carne imunda, bebida alcoólica, drogas. Aí tem até o estudo agora que maconha está fazendo bem para a saúde. Veja lá. Colocar uma coisa nociva dentro do seu corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, é tanto absurdo que nós vemos hoje, que você fica assim, Senhor, veja o que estão fazendo. Mas, como eu já falei, nós, adventistas do sétimo dia, nós não se admiramos com tudo isso, porque a profecia já fala, né? Daniel 7:25, 8 e 12, já fala que haveria um povo, um poder aí que ia ensinar para as pessoas como pisar na palavra de Deus. E as pessoas estão fazendo hoje. E prosperam, né? A prosperidade dele um dia vão acabar. Né? O dia que chegar de prestar conta com o Criador, esse dia vai ser triste. Romanos, depois você pode ler Romanos 19. Romanos 12, 19. Né? Eu vou ler esse texto aqui de Romanos, que eu gosto muito desse texto aqui, e eu vou ler ele para você. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós estamos falando. Romanos capítulo, deixa eu ver se é o capítulo 12, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuí, diz o Senhor. Então, isso é muito importante. A Deus pertence a vingança. Né? Eu é quem retribuirei, diz o Senhor. Então, tome muito cuidado, que a palavra de Deus... Isso está no Novo Testamento, tá? Você que não aceitou o Antigo Testamento, isso que eu acabei de ler está no Novo Testamento. Se você, então, acha que o Antigo Testamento não serve, se você estudar só o Novo Testamento, você vai ver que toda essa base do Novo Testamento está enraizado lá no Antigo Testamento. Tudo que está aqui está enraizado lá no Antigo Testamento. Porque, segundo a Bíblia, não devemos fazer uso da bebida alcoólica ou qualquer substância que prejudique nosso corpo. Provérbios 20, versículo 1 e 1 Coríntios 3,16. Eu vou ler 1 Coríntios 3,16 e Provérbios capítulo 1, versículo 1, eu vou citar. E em Provérbios capítulo 20, versículo 1, diz assim que o vinho é uma bebida, ela é escarnecedora. E todo aquele que é vencido pelo vinho não é sábio. Tá? Então, todo aquele que é vencido pelo vinho e não é sábio. 1 Coríntios capítulo 3, 16 e 17, que diz assim: Não sabeis que sois santuário de Deus, que o Espírito Santo habita em vós? Veja, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, Paulo diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, Paulo diz que nós devemos saber
Nós devemos. O texto diz, não sabeis. Então nós devemos saber que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em nós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá. Porque o santuário de Deus sois vós e é sagrado. Então veja bem, o santuário, o nosso corpo, ele é sagrado. Eu vou riscar aqui, ó. Você pode riscar também na sua Bíblia. Eu gosto de pegar as minhas Bíblias e ir estudando e ir riscando. Né? As minhas Bíblias tudo riscadas. Essas Bíblias que eu tenho aqui, ó, ela é estudada e guardada ali. Eu estudo uma Bíblia, essa depois que eu terminar, eu guardo ela aqui na minha estante e compro uma outra com outras versões diferentes para mim continuar estudando. Tá? Você deve fazer o mesmo para que seu cérebro possa captar aquilo que você está fazendo, aquilo que você está arriscando. Então ele vai armazenando essas informações. Tá? Paulo ensina uma verdade difícil de ser aceita, mas incrivelmente libertadora. Nosso corpo não nos pertence, mas a Deus, como a sua morada. Por isso a advertência, se alguém destruir, Deus destruirá. Né? À luz desse ensino, podemos concluir que qualquer coisa que façamos que prejudique a nossa saúde constitui em pecado. Né? E nós estamos aqui caminhando para o final. O que Jesus deseja para cada um de seus filhos? Êxodo capítulo 15, versículo 26. O que Deus deseja para nós? Veja, desde o Novo Testamento que nós estamos lendo, nós vamos até o Antigo Testamento e aqui há promessas. As promessas estão aqui. Êxodo capítulo 15, versículo é o 26. Diz assim: E disse Deus, se ouvires atenta a minha voz, a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardar todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que vieram sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então, se nós formos bem cuidando da nossa saúde, nós vamos prolongar aí muitos dias, né? Tem muitas pessoas que às vezes ficam enfermas por ter comido alguma coisa, né? E de repente ataca o sistema nervoso da pessoa e a pessoa começa a passar mal e a pessoa chega a ser, até mesmo ser submetida aí a um internamento ou uma cirurgia e às vezes fica aí vários tempos na cama e fica mesmo até vegetando por algo que fez inapropriado para a saúde, né? E aqui eu gosto muito disso aqui. E depois eu vou ler aqui um texto aqui na carta de 3 João. Eu tenho um livro aqui chamado Ciência do Bom Viver. Nela, Ellen G. White escreve os 8 remédios naturais. Eu vou citar ele para você aqui, ó, para que nós terminamos. Para a manutenção de uma boa saúde, Deus nos apresentou remédios naturais, conforme lemos a seguir. Ar puro é um dos remédios naturais. Luz solar, abstinência, a abstinência das coisas que traz malefício para a nossa saúde. Repouso, igual hoje é um dia de repouso, né? Não é um dia de ficar dormindo o dia todo. Né? O sábado não foi feito com esse propósito para você dormir o dia todo. Sábado é o dia que você passa mais tempo com Deus, né? Que você dedica em oração, em leitura, né? Para Deus. Exercício físico, né? Regime, que as pessoas que comem bastante têm tendência para a obesidade, né? Regime conveniente, né? O uso de água, beber bastante água e confiança no poder divino. Esses são os remédios naturais, né? E a conclusão também eu vou ler aqui. Um corpo doente é afetado também com sua disposição de servir o relacionamento com Deus. Por isso, uma boa saúde é indispensável para a vida espiritual sadia. Deus deseja nossa prosperidade e saúde. Aqui em João, que eu vou ler agora, e não leva em conta o tempo da ignorância. Atos 17, 31, Tiago 4, 17,
Por isso precisamos de ajuda para Deus, para fazermos uma mudança necessária e assim glorificarmos seu nome por meio de uma boa saúde. E para finalizar aqui, eu vou ler aqui então João capítulo, a última carta de João, está lá perto do Apocalipse. João capítulo, só tem um capítulo na carta de João, que é o versículo 2, que diz assim: Amados, acima de tudo faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, que nós pensamos assim, fazemos uma boa alimentação diária, comemos aquilo que requer, que traz benefício para a nossa saúde, evitamos de beber álcool, de fumar, cigarro, droga, qualquer outro tipo de substância química que nós colocamos no nosso corpo, porque o nosso corpo não foi feito para isso. Nosso corpo foi feito para adorar a Deus e o Espírito Santo habita em nós para que nós temos esse culto racional para com Deus, e o Espírito Santo é que nos caminha e nos convence de todos os malefícios que nós proporciona, né? Fazer ou querer fazer, que a nossa tendência é para o mal, mas que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que nós façamos o bem para o nosso corpo e a nossa saúde agradece. Feche as olhos com a sua fronte, eu quero orar com você. Querido grandioso Pai, obrigado, Senhor, por esse estudo, onde nós aprendemos, Senhor, que nós devemos cuidar da nossa saúde física, mental, principalmente, Senhor, a nossa saúde espiritual, para que nós possamos apresentar para Ti um culto racional, meu Pai, com adoração ao Teu nome, com adoração em louvor, Senhor, seja como for a adoração, mas que saia do nosso íntimo, Senhor, como racional, aquilo que nós entendemos que estamos fazendo de coração para o Senhor. Que nesse santo sábado o Senhor abençoa cada um de nós, abençoa a minha família, abençoa a minha casa, abençoa a minha esposa, abençoa meus pais, abençoa todos vocês, meus irmãos na fé, que vai assistir esse vídeo. Que Deus possa suprir a necessidade de cada um de vocês, assim como Ele tem feito. Que nesse dia o Senhor derrame bênçãos sobre medida para os seus filhos. É tudo isso, Senhor, nós pedimos no doce nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu te espero amanhã, então, no nosso último estudo dessa série. Até lá, se Deus nos permitir.